Ela inteira. Já trouxe minha tela compartilhada para frente. Como assim? Não são minhas essas não são minhas, mas a possibilidade, como em todo rolê, que já serem as minhas, é muito grande. Respeitável público, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Rolê Carioca. Quem tiver o microfone abertinho, eu vou pedir a primeira nova troca. Se antes eu falava, gente, cuidado com a possibilidade aí da rua. Olha, quando eu estiver falando, me ajuda com o silêncio. Aqui o pedido é, gente, se liga no microfone. Não tem jeito. O pessoal daqui a pouco, senão o pessoal não ouve. E aí facilita a vida. Sejam muito bem-vindos à segunda edição virtual do Rolê Carioca. E possivelmente a milésima de todas as outras possibilidades, porque a gente tenta, a gente cria, a gente faz e a gente chega junto. Estou, como todos e como muitos, ainda nessa altura, no home office, ainda trabalhando de casa e ainda criando justamente a partir daqui, tentando fazer chegar com vocês os conteúdos, as trocas, as formas. Tem muita gente que não está acostumada com o Zoom, ainda não utilizou o Zoom para outras reuniões, para outras trocas. Eu vou estar pedindo um favor. Compartilha com eles como é que a gente faz, vê a entrada do Zoom certinho para a gente, dá um gás para a gente poder estar com todo mundo aqui começando bem. Como eu sempre faço, os segundinhos é legal ver criança, é legal ver criança. Ó, a gente está ao vivo no Facebook também. Quem quiser dar uma olhada, quem quiser ver lá, quem quiser divulgar para os coleguinhas, é sempre bom. Por que eu falo? Por que eu insisto? O Rolê Carioca não está sonhando em se tornar uma nova linha youtuber
Não é esse exatamente... Agora é a minha. Não é essa exatamente a nossa busca, não. A nossa busca é garantir que pessoas que amem história, que pessoas que lidem com história, que pessoas que conheçam história possam ter oportunidade, um local, um ponto de encontro. A cabeça de todo mundo está anuviada com muita coisa, com muita troca, com muito cotidiano complexo. Se reinventar é fundamental. E o rolê ele busca sempre, de todas as formas, se reinventar. São 8 anos que a Umbaracá promove esse projeto. São 8 anos que a Umbaracá, desde que criou esse projeto e manteve Ana, Biazinha, agora a Gabi, Isabel, a todos que estão envolvidos. Se eu for começar a falar o nome de todos, fica muito complicado. Todos que estiveram envolvidos e que botaram o rolê na rua ao longo desses anos todos precisam entender que falar de história é fundamental, falar de cultura é fundamental, falar de cidade é fundamental, vivenciar a cidade é fundamental. Enquanto começa. Eu queria muito que no coração de vocês tivesse essa ideia. Quando você anda na rua, para uma estátua, você pensa, o que essa estátua tem a ver comigo? Quando você olha pela rua e vê uma casa bonitona, uma casa fantástica, cheia de adornos, você pensa, o que isso tem a ver comigo? Posso garantir que nas ruas estão as maneiras como vocês encontram as suas casas. Nas ruas estão as maneiras como vocês vivenciam os espaços. Andar nas ruas é necessariamente fazer um convite a tomar a posse da cidade para vocês. As cidades, em geral, não são tomadas, não são tidas, não são trabalhadas como sendo das pessoas. Aqui no Brasil, a nossa tradição escrata, a nossa tradição violenta, a nossa tradição colonial, a nossa tradição criou uma coisa esquisita de que o espaço público é de alguém, é de um outro. O espaço público não é meu. Reconhecer o espaço público, vivenciar o espaço público é de alguma forma especial. Eu pensei muito em como a gente poderia estar conduzindo esse rolê, em ser mais técnico, em contar mais informações e mais detalhamentos. Eu falei assim, não. Eu vou, de propósito, falar de história, falar do que eu amo, contar das coisas, mas eu vou tentar ser mais emocional mesmo. Porque o Museu Nacional me pede isso. A história do Museu Nacional me pede isso. A leitura do Museu Nacional me pede isso. Ver aquele prédio queimando foi um dia muito triste para mim. Eu dei mais aulas dentro desse museu do que eu consigo contar. Eu amava esse espaço, eu amo esse espaço. Esse museu ele está em reconstrução, ele tem a sua história e isso não é apagado. E é isso que a gente vai fazer no dia de hoje. Convocar, mais uma vez, a todos vocês que entrem comigo no Museu Nacional. Milhares de vozes, milhares de pessoas fantásticas poderiam contar e detalhar sobre tudo que tinha de fantástico nesse museu, até muito melhor do que eu. Eu vou ser um porta-voz, um pequeníssimo porta-voz, de tentar mostrar o quão necessário e emocionante e fundamental conhecer e vivenciar a nossa história. Sejam bem-vindos, meus caros. Esse é o Rolê Carioca, na sua visita virtual ao Museu Nacional. Gabi, vamos pro jogo, vamos soltar. As perguntas, eu vou fazer a passagem com todo mundo e no final a gente bate um papo, a gente faz perguntas, a gente troca ideia, a gente vivencia um pouco sobre isso. Beleza?
Só dá um EQzinho, Gabi, para poder, no WhatsApp mesmo, para poder saber que começou, para eu poder marcar certinho. O Museu Nacional é um dos espaços mais fantásticos, mais importantes da nossa história. Ele foi, ao mesmo tempo, ele foi, ao longo da história, uma residência, mas uma residência vital, de vital importância, com a chegada e com a organização ali da família real. Ele foi um dos espaços simbólicos, com todo o bairro de São Cristóvão a ser negado, quando justamente você quis apagar a história, você quis apagar a leitura imperial que, de alguma forma, estava presente ali. O Museu Nacional, ele é parte da história do Brasil. O Rolê Carioca, orgulhosamente, vai, com vocês, vivenciar, uma vez mais, o Museu Nacional. Isso é possível graças ao trabalho já feito pelo Google Arts, que utiliza uma visita virtual muito bonita para que a gente possa estar vivenciando e estar colocando e experimentando esse espaço. O Rolê Carioca é um projeto da Umbaracá, é um projeto que é mantido por essa empresa que luta e que mantém a guarda levantada em nome da cultura, em defesa da cultura. O Rolê Carioca tem a participação e tem os eventos, tem uma história já de patrocinadores. Não vou entrar no detalhe, já vai aparecer na cartela para vocês, para que a gente possa estar pegando e experimentando sobre isso. O Rolê Carioca, para mim, ele é uma parte fundamental do meu trabalho como historiador. Há muitos anos, quando eu estava estudando, eu disse que queria muito, muito mesmo, que aquilo que eu aprendesse na academia, aquilo que eu aprendesse, ele não ficasse somente preso, ele não ficasse fechado, não fossem conhecimentos que ficassem limitados somente àqueles meus alunos que estivessem ali presentes. Eu queria multiplicar. Eu queria que a sociedade, quando passasse na frente de uma universidade, não pensasse só naquilo como um espaço de projeção social de carreira, mas pensasse naquele espaço como um espaço em que era produzido um conhecimento para eles, para a melhora da nossa própria sociedade. Vamos lá, vamos chegar, então, nesses pontos. A gente já vai começar a movimentar algumas imagens do próprio Museu Nacional. Eu vou estar trabalhando alguns simbolismos importantes que a gente vai ver dentro desse espaço. Em primeiro lugar, eu preciso pensar no que é a Quinta da Boa Vista. Que espaço é esse? Que local é esse? Só um minutinho, perdão. Que espaço é esse? Que local é esse? Para a gente poder entender. E aí eu vou me remeter um pouquinho lá na história. Em 1808, na Europa, vem acontecendo um importante fim de um processo. Mas, de alguma forma, muda a nossa própria história. A Revolução Francesa, ela acabou por gerar um impacto em todas as monarquias europeias. A ideia de que os reis, os castelos e os bailes e o mundo suntuoso da corte deveria ser contestado por uma burguesia que lutasse, que queria derrubar aqueles monarcas. Quando isso aconteceu, o impacto, a história mais fantástica é justamente um rei que acabou perdendo a cabeça na guilhotina. O impacto mais fantástico foi você ver essa história sendo vivenciada, sendo pensada e sendo levada para o Brasil. Essa história, ela chega ao Brasil da seguinte forma. No final da Revolução Francesa, eles precisavam acertar a ordem, precisavam de uma nova maneira de rodar e estruturar
rodar e estruturar uma nova maneira de rodar e estruturar o governo. Essa nova forma de estruturar o governo, era o familiar do rei. alguns elementos técnicos estão sendo somados ali, já a gente vai rodar, mas vamos continuar ouvindo história aqui. Então, essas novas formas de vivenciar o governo levaram na Revolução Francesa um chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte entendia o seguinte: um governo deve trabalhar para os seus interesses. Um governo deve, primordialmente, buscar, criar, levar, achar formas de lidar com os seus interesses. Então, ao invés de você governar para uma corte, um palácio, um rei, você deve governar necessariamente para o povo. A ideia de que um comando republicano precisava ser estabelecido. É no fim da Revolução Francesa que o princípio de república passa a ser trabalhado, vivenciado e experimentado. Não é a República Romana, não é a República que eu tinha conhecido em um passado. É uma nova maneira de criar, pensar e fazer república. República como o grupo de indivíduos que tem a função de administrar os bens coletivos. Grupo de indivíduos que tem a função de administrar os bens coletivos. Qual é a diferença disso para um rei? Um reino, de alguma forma, se misturam aquilo que é coletivo e aquilo que é direito. As casas da nobreza, a gente já começou, Diogo. Estamos aqui no jogo, estamos conversando aqui. Fica tranquilo. Conforme vai chegando no chat aqui, alguma coisa eu vou sinalizando. Mas a gente já está aqui. Estão me ouvindo, Diogo? Até os demais também, isso é bom perguntar. Estão me ouvindo bem? Alguém responde para mim, tem 83 participantes, só alguém. Ah, sim, obrigado. Um okzinho já ajuda. Chat sempre ajuda. Que beleza, muito bem. Eu vou deixar até minha página de chat ali aberta do lado, que aí, conforme for, eu posso estar chamando e estar colocando. O rolê, a gente estava rodando já com as imagens, e as imagens tinham dado uma travadinha, mas agora elas voltaram. Agora, Gabi, não ajuda, volta um pouquinho. Peraí. Tá. Agora sim. Agora a imagem chegou como a gente queria, mas aí é que a tecnologia, mundo moderno, a gente também vai se habituando e também vai aprendendo. Vamos lá. Todos me ouvem? Continuam me ouvindo? Sim. Então tá bonito. Vamos lá, voltando. Essa criação de uma república acabou atacando e acabou sendo um problema para todas as principais monarquias daquele momento. E uma dessas principais monarquias é, sem dúvida nenhuma, a monarquia portuguesa. Quando Napoleão invade Portugal, na luta de a França e os bens da França e o bloqueio continental e o governo francês lutando pela indústria francesa, a família real portuguesa, que tinha um outro modelo de economia, que tinha uma outra vivência, se vê profundamente marcada pela ideia de agora eu tenho que sair, agora eu preciso achar um outro mundo. E na busca de sair, na busca de achar esse outro mundo, a família real portuguesa vai estar arrumando para o Brasil. E aí é que a nossa história se cruza com este palácio maravilhoso, que eu começo a contar a história dele. Vai, Gabi, solta para mim o acompanhamento. Estão vendo o Museu Nacional. Esse local, se vocês forem notar, ele é muito emblemático. Essa imagem aérea é muito boa. Atrás dele, você tinha o limite de onde começava a fazenda dos jesuítas, esse morro que você vê contornando atrás dele, essa pedra, a pedra do telégrafo,
vai projetar uma longa fazenda jesuítica que começava atrás desse morro e acabava em Santa Cruz. À minha esquerda, eu já saía para a Baía de Guanabara, um braço de mar. À minha frente, se eu for saindo, eu entro pela São Cristóvão Imperial e chego justamente numa área de mangue. Então, você tem um caminho pela direita que vai ser justamente... Eu tudo estou colocando como se eu estivesse no museu ali, então quer dizer, vou melhor. Imagine como se estivesse à frente da tela. Direita, eu saio para a Baía de Guanabara, fundos é a fazenda jesuítica, para a esquerda é o caminho que me leva entre a antiga área de administração do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava todo centrado ali na beira da Baía de Guanabara, do entorno do Morro do Castelo, naquele quadrilátero de morros que compõem aquela região. E a partir de... Não está conseguindo ouvir? Não. Minha voz está chegando? A Poli Santos que não está ouvindo. Para os demais, minha voz está chegando? Para mim, tá. Normal. Tá sim, tá ótimo. Então tá bom. Então beleza. Na medida do possível, vamos tentar deixar o mutezinho baixinho, desligadinho, para todo mundo ficar bem na fita. Então, esse caminho pelo lado esquerdo, essa ideia de criar uma via de ligação para esse espaço mais interiorano, é que você vê, né? São Cristóvão mais interiorano. É um rio de uma outra dinâmica. Esse espaço mais interiorano, você passa a ter alguns aterramentos, e esses aterramentos vão ocupar e levar à ampliação da cidade do Rio de Janeiro. Em 1808, a cidade ainda era recente como capital do Brasil. Eu preciso lembrar disso de maneira muito importante. Apesar da gente já ser contado como capital desde sempre, é mentira, é falso, é uma dor de cabeça tola. O Rio de Janeiro vai se tornar capital quando o ouro se torna precisando ser controlado e o Porto do Rio vai ser usado para isso. Então, essa capital recente era tão recente que a família real, metade foi parar em Salvador, metade veio para cá. E quando eles se concentram aqui, num primeiro momento, não tem lugar para essa gente ficar. E aí? Um rico comerciante de escravos, sujeitos metidos em forças e histórias para lá de complexas, resolve dar de presente à família real uma quinta. Boa parte do que hoje a gente conhece da Quinta da Boa Vista, mais uma forte área externa do bairro de São Cristóvão, era efetivamente parte da Quinta da Boa Vista, esse grande jardim. Mas repara, ela não vem pronta. Ele já não estava assim com essa carinha bonita, com as imagens todas prontas, não. Ela precisava ser preparada. Por isso, na frente dela, se vocês repararem na imagem, na frente dela, Gabi, esse recurso é ótimo de vez em quando mostrar o tempo para mim, filha. Na frente dela, você tem um jardim que me remete a um jardim romano. Estão vendo na parte de baixo? Esse jardim romano tem as piras, tem a ideia das ânforas, tem uma leitura que me ajuda a entender de vez em quando como eu estou em um espaço aristocrático europeu. Lembra que eu falei da República? Se a França era uma ruptura da leitura de República de um Novo Mundo, Portugal, de alguma maneira, tentava manter as suas tradições. Mas olha que louco. Como é que eu mantenho essas tradições se eu nem casa mais eu tenho? Não, é parada mesmo. Bruna, essa aqui é para eu explicar mais mesmo, eu pedi para deixar parada mesmo. Estamos certinho. Essa imagem... Por que eu queria essa imagem, Bruna? Se você for notar, ela me dá a perfeita ideia. O maciço da Tijuca ao fundo, à esquerda, a ocupação da cidade do Rio de Janeiro, do interior, para além dos morros, a ideia desse centro estendido mais próximo. Então, é essa imagem mesmo.
Dentro desse jardim, você consegue mostrar a iconografia do poder. Isso é bem legal. Bem aqui na frente, você consegue reparar, quando você já está lá, eu tenho um Pedro II. Se você for notar a subida das minhas escadas, eu dou de frente para um palácio que é todo neoclássico. Rainha neoclássico, puro sangue, verdadeiro, assim. Olha, a gente tem a ascendência, a relação, a dinâmica desse domínio europeu que quer afirmar as nossas origens, as nossas maneiras e as nossas formas, mas, ao mesmo tempo, eu preciso lembrar que eu tenho uma brasilidade, eu tenho um quê de eclético que está presente nesse palácio, e que, obviamente, isso vai ser sempre destacado e vai ser sempre uma forma importante da gente conseguir colocar e entender sobre esses processos. Continuando no jogo da iconografia, você vai conseguir ver mais atrás a ideia de um amplo espaço. Repara, vamos para o neoclássico? Não, vamos para o neoclássico. Olha que imagem linda. Rainha, por que isso aqui é chamado de neoclássico? Porque durante o século XIX no Brasil, após a chegada da família real, eu tive, nas principais capitais brasileiras, a ideia de reafirmar esse poder tradicional do passado e estruturar dessa forma o uso do neoclássico. Ele tinha reaparecido na Europa depois das escavações de Herculano e Pompeia, e vamos falar mais sobre isso. Aqui, nessas características do neoclássico, você consegue ver, primeiro, você está no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Você não está em nenhum lugar fora do mundo, mas eu tenho um frontão. Meu teto está coberto, eu tenho esse grande triângulo que permite não ver o meu teto e o frontão está colocado. Segundo, eu tenho as estruturas em arco. Podem reparar, minhas portas e janelas, fora do último andar, todas elas têm elementos em arco. Terceiro, arcos romanos. Terceiro, você vai notar que lá no teto, estão vendo as imagens? Estão vendo as imagens lá no teto? Estamos. De deuses gregos. Mas o Brasil não é um país católico, tem deus grego na casa do império? Eles abandonaram o cristianismo? Não. É justamente essa uma das marcas que a gente passa a ter. A ideia de que a nossa relação com o passado greco-romano não impacta nas nossas relações cotidianas, não impacta nas nossas relações com a nossa religião. Esse espaço, eu estive na frente dele tantas vezes, e eu vou estar ainda mais vezes, a fachada está sendo recuperada, e agora eu convido a vocês a entrar no museu. Sejam bem-vindos ao Museu Nacional. E certamente outras vezes nós voltaremos. Esse meteorito é um meteorito que caiu no interior do Brasil, caiu no nordeste do Brasil e foi trazido para a capital. E era contada a história dele dentro do museu, do sufoco que foi para trazer essa pedra de carroça, sem tecnologia. E, de alguma forma, ela vira ícone da transformação deste museu. Este museu que foi uma casa imperial, com a chegada da família real, que virou essa doação, que vai ter esse carão imperial, que eu vou falar mais vezes, quando a gente chega no século XX, ele tem uma mudança. Em 1889, a família real é expulsa do Brasil. Uma semana, gente, expulsam a família real. Esta casa vai ser repartição pública, essa casa vai ser abandonada, esta casa vai ser questionada de N formas, até com que esse palácio chegasse a ter a ameaça verdadeira do desabamento. Pode curtir. Eu vou explicar o ponto aqui. Não sou especialista no dinossauro, acho fantástico. Vou explicar por que eles estão aí. É uma coisa mais fantástica, mas quero que vocês curtam a imagem enquanto eu explico como a gente chegou até aqui. Dá uma olhada aí, criançada que está acompanhando junto, ó, é muito maneiro, é muito maneiro. Nossa arqueologia, nossa base natural é muito legal.
Da onde veio isso? Depois de anos de abandono, você teve uma ideia. O antigo Museu Nacional, que ficava no centro da cidade, precisava ser removido. E a ideia da remoção desse museu para justamente dentro desta residência antiga do Império passa a ser aventada e efetivada. Mas ainda havia muitas discussões de que, beleza, mudou, mas e aí? Como é que é esse cuidado? Como é que é o investimento? Como é que é a guarda desse museu? Cara, os prédios antigos, prédios históricos, muito difíceis de serem mantidos. E aí é quem vai entrar a Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que vai assumir esse museu. Eu ouvi muitas coisas como se a UFRJ tivesse culpa no que aconteceu com o museu. Quer dizer, aquele que se propõe a cuidar, lutar, que briga por verba, que tenta, é o culpado. Aqueles que estavam deixando cair aos pedaços e querendo mais o fim do museu, não. A UFRJ transformou isso na casa de alguns dos seus campos avançados importantes. Aqui virou a casa da arqueologia, da antropologia. Esse é o Museu de Antropologia do UFRJ. Os estudos de botânica, um campo de pesquisa absolutamente rico, múltiplo, maravilhoso, e que está vivo, continua ativo. O prédio e a tristeza da perda do prédio não diminuiu a atuação da ciência, dos processos. Esse prédio está em reconstrução. Eu pedi para a Gabi olhar esse átrio, porque isso, para mim, é bem importante. Esses pátios internos constituem muito do que eram essas antigas casas. Muito arejada, muito estruturada. É o encontro dessa entrada da nossa história, desse nosso Museu Nacional, da UFRJ, do prédio antigo, um grande casamento que criou um espaço fantástico, um espaço que a gente agora vai caminhar um pouco mais sobre ele, vai viver um pouco mais sobre ele. Vamos passear comigo pelo segundo andar do Museu Nacional. De novo, sou historiador. Tem professores absolutamente maravilhosos que falariam muito melhor do que eu. Então, eu sou um admirador. Quando a nossa arqueologia, quando a nossa paleontologia recupera e recria dinossauros como esse, quando os nossos pesquisadores acham a preguiça gigante, mostram as principais formas dos nossos dinossauros, mostram a maneira como a história do Brasil pode ser lida, vivenciada. Essa era a magia do Museu Nacional. Era um museu que tinha muito, uma parte de elementos naturais, uma parte de paleontologia, tem uma parte fantástica da história viva e que, de alguma forma, vem da arqueologia dos materiais guardados no próprio museu, uma parte de etnologia, uma parte de estudos sobre composições étnicas, identidades, arqueologias. Fantástico desse museu. Então, eu quero que vocês curtam mesmo, tá? Essas imagens são imagens para ser guardadas com muito carinho, para que a gente possa vivenciar algumas coisas. É importante, muitos materiais estão sendo recuperados, estão sendo trabalhados, o museu já está cobertinho, tem patrocínio, tem briga para a recuperação desse material, tem acervo que vai estar chegando doado e que vai estar compondo essas novas estruturas. Para mim, tem um grau emocional andar por essa parte, porque quando minha filha mais velha estava aprendendo a andar, ela ficou na frente, correu desse jacaré aí uma dúzia de vezes, e ia para botar a mão e tirava. Então, como eu disse, tem um quê de afetivo em olhar para esse piso. Eu lembro do rangido, eu lembro da forma. Olhar para esses materiais, para mim,
remetem a experiências que, para mim, me trazem muito carinho. E eu queria que vocês olhassem mesmo. Aliás, eu não sei se vocês têm hábito de visitas a museus virtuais. Nossa, gente, a gente tem uma ligação, né? legal de ler, de vivenciar, e que eu acho que é uma coisa muito legal. É verdade. O João está levantando um dado legal aqui sobre a questão de onde foi encontrado esse material, onde era mar e hoje provavelmente uma área salgada e hoje é sertão. Aqui é uma parte, outra parte legal. Você teria alguns museus que você pode visitar virtualmente. Sim, no Google Art você tem uma composição boa desses museus em que você pode estar visitando. Eu visitei recentemente, eu não conhecia pessoalmente o Museu de Orsay, na França. Eu visitei toda a cidade de Ouro Preto, virtualmente, entrando em cada uma das igrejas, vendo detalhes dos objetos, de uma maneira muito legal. É importante dizer que a Umbaracá estava com um projeto no museu falando sobre Darwin, estava ali naquele fundo, e da maneira como aquilo estava colocado, nossa lula gigante. Como estava colocado, e era muito legal a gente marcar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho da arqueologia brasileira, já eu vou colocar, mas agora eu começo a chegar aonde eu me sinto mais à vontade. A gente vai estar chegando dentro de uma área em que a gente vai estar pensando sobre a própria formação desses homens. Será que nós somos o mesmo tipo, sempre um animal especial? Em termos de arqueologia, nós somos uma espécie. Somos o Homo sapiens sapiens, uma espécie de hominídeo relativamente recente. A gente sabe que os outros hominídeos não sobreviveram à nossa presença. Algumas características importantes são o nosso crânio, a maneira como ele está colocado. Nessa parte, você tinha um giro do museu inteiro sobre os australopitecos e sobre isso. Mas vamos contar como a história é feita por camadas. Por que a gente conhece tão pouco de história, muitas vezes brasileira, e conhece muito? O museu tinha peças de história europeia. Um dos motivos é essa moça aí, Dona Teresa Cristina, a imperatriz de ascendência austríaca. Justamente sabia que no século XIX, uma das formas das famílias reais mostrarem poderio era na busca arqueológica. A arqueologia, meus caros, do fim do século XIX, início do século XX, ao longo do século XIX no início do século XX, ela era um fetiche. Não à toa, você tem as grandes galerias europeias, os grandes museus, com arte do mundo inteiro, muitas vezes levados de forma estranha. O que você está vendo na sua frente tem alguns milhares de anos. São imagens gregas, são vasos romanos. Nos ajudaram a contar muito sobre a história de Roma, nos ajudaram a contar sobre a história da Grécia. E por que elas estão no Brasil? Porque justamente eram trazidos como presentes, eram dados como doações, eram comprados. A arqueologia é comprada para compor. Isso é parte do acervo do nosso antigo Museu Nacional e que continua presente e vivo. Nesses vasos do mundo grego, você tem alguns elementos legais. Primeiro, a retratação do cotidiano. Eu adoro algumas presenças, uma imagem de casamento, uma preparação da noiva para o casamento, como nessa imagem aí no foco. A dos homens combatendo, eu sempre falo isso, a ideia da beleza do nu, a beleza masculina sendo exaltada como a beleza real. Não é a beleza feminina que é exaltada. A beleza feminina era uma beleza muito vestida, vinha do adorno. A beleza do mundo grego é da nudez masculina e do microdetalhamento irreal, absolutamente irreal dos corpos. Durante todo o século XIX, o acúmulo desse acervo dava essa ideia. A origem do mundo estaria em Grécia, a origem do mundo estaria em Roma, não estaria nas representações de América Latina ou coisas que o valham. Isso seria outra coisa. Se eu quero conhecer o mundo de verdade, eu tenho que ir ao Egito. Olha as pirâmides maravilhosas,
Olha que acervo, olha o gato mumificado. Isso é que é arte de verdade. Não, eu tenho um jacaré. Não conta. Essa imagética sobre o que é a história verdadeira e o que seria etnografia, etnologia, outro elemento, muitas vezes acabou gerando um atraso para as próprias ciências humanas na maneira de lidar com isso. Essa valorização a origem, microfonezinho, não esquece de deixar desligado, por favor. Essas relações têm microfonezinho ligado, tá? Isso, obrigado. Você tem da onde isso bombou. Eu estou em Herculano, Pompeia. Eu estou nas cinzas do Vesúvio. Quando isso foi descoberto, gente, quando as grutas, por isso a ideia de grutesco, quando as grutas foram descobertas e aquela nova arte chegou, o mundo enlouqueceu. Era imperador, presidente, todo mundo querendo parte disso. E é daí que o próprio movimento artístico conhecido como neoclássico ganha uma notoriedade. O Brasil compra a peso de ouro a boas relações políticas e econômicas, por exemplo, imagens como essa, que são justamente recuperadas de mosaicos da lógica e das estruturas dos afrescos de Pompeia, dos afrescos de Herculano. Olhar para esses microelementos, as lâmpadas, as ânforas, ajudam a gente a entender, e esse é o jogo que eu queria mostrar, por isso eu sempre começo por aí, como é idealizado. Dá uma olhada. É o nosso papel. Eu olho isso e digo, isso é arte de verdade. E é conversa fiada. O museu é fantástico, que me ajuda a romper. Ele, na sua leitura etnográfica, ele vai dizer o seguinte, gostou de múmia? Eu também tenho. Múmias da América Latina. Eu tenho esqueletos e formas, elementos que representam traços da nossa cultura, que muitas vezes não foi estudada, não foi trabalhada. O detalhamento de por que eu faço uma mumificação, por que eu crio dessa forma, é o mergulho que eu quero que vocês façam agora. O passado europeu, que tem a cara desse museu, precisa ser contraposto à nossa própria identidade. Nós precisamos nos descobrir. E nos descobrir é descobrir sobre as principais linhas de ocupação que chegam, parte pela Cordilheira dos Andes pelo Chile, uma outra corrente populacional amazônica, um traço sambaqueiro colocado dentro das minhas regiões litorâneas. Somos compostos por muitas linhas e muitas tradições. O peso de uma tradição como a tradição tupi, que tinha conseguido tais conquistas que boa parte do litoral brasileiro falava uma mesma língua. E aí vem, mas eles não deixaram vestígios. Olha o que os europeus deixaram. Meus caros, primeiro que deixaram, nos falta estudar. A arqueologia brasileira ainda é muito carente de investimento. Eu lembro de toda a história da luta da Nélida no Piauí, sobre como ela trabalhou para que aqueles artefatos, aqueles materiais, que não ficassem perdidos ou abandonados. O Jonathan está sinalizando que aqui era, nessa atual, era o gabinete do Pedro II. Legal, essa eu não sabia, não. Essa para mim, já é para eu aprender, maneiro. Tiverem dicas, ideias assim, fiquem à vontade. A gente vai lendo no chat, eu vou sinalizando, vou encaixando conforme a gente vai podendo colocar. Boa parte da nossa visão eurocêntrica fez com que a gente não vivenciasse muito das culturas estabelecidas nas Américas, no Brasil, na África. E é isso que o museu nos permite, e que eu tenho um orgulho danado, e que eu gosto muito, que justamente vai permitir eu notar, olha, você acabou de ver o vaso grego, curtindo, feliz da vida, mas você não conhece o nosso desenvolvimento de cerâmica nas Américas, as linhas diversas que estão estabelecidas, e é essa proposta que o museu faz para você. A gente vai passear um pouco sobre essas linhas. Eu adoro a maneira como o tingimento, repara direito, o tingimento do tecido é feito e é um traço que é muito legal. A arqueologia brasileira
tem entre seus grandes feitos a descoberta em Lagoa Santa de um fóssil em que justamente foi estudado e colocado e que ajudou a romper muitas das velhas tradições. Se a gente for pensar, durante muito tempo a gente aprendeu que toda a população da América veio pelo Estreito de Bering um belo dia. Isso é ilusório. Eu tenho várias migrações de caçadores e coletores em linhas diferentes e que ainda são muito carentes de estudos, de leituras, de buscas que precisam ainda ser feitos ao longo do tempo e colocados e levados dessa forma. Nessas várias linhas, nessas várias vagas, nessas várias ondas de ocupação, você deixou o tempo todo artefatos, materiais, aqui ainda são de períodos mais antigos, da pedra lascada, dos materiais em que estão colocados ali. Eu não sou arqueólogo e nem eu sou um apaixonado pela arqueologia, eu amo arqueologia, eu quero aprender muito sobre arqueologia. O museu, sempre que conseguiu, algumas fases foram perdidas, ele deixou alguns materiais. Um traço importante sobre Luzia, que eu esqueci de dizer. Ele rompe porque a datação não bate com essa linha histórica do Estreito de Bering. E mais, ele rompe justamente porque Luzia não tem traços que normalmente são identificados tipicamente como a população de origem asiática, mas sim elementos negroides, traços que levariam e que fariam as buscas irem para outros caminhos. Eu acho que o João está sinalizando que essa imagem das equipes de paleografia, um abraço para o Murilo, legal. Isso é bem legal. A Luzia foi um dos momentos em que a arqueologia brasileira ela rompe com a ideia de ficar restrita a uma tradição, um olhar, e ela chega no público em geral. Isso vai para revistas, as pessoas veem, o olhar de Luzia é muito bom. No litoral brasileiro, a gente tem a cultura sambaqueira. Durante muito tempo, a gente perdeu muitas áreas de sambaquis importantes, porque as pessoas e a nossa tradição etnocêntrica chamam muitas vezes como uma coisa menor, aglomerado de conchas ou coisa que o vale já sabe que não. Os sambaquis representavam uma guarda, elementos culturais, traços que são importantes, mas que muitas vezes foram perdidos. Mas você ainda tem alguns elementos desses traços, e é interessante notar dois elementos. Como eles foram presentes em boa parte do litoral brasileiro, até a altura de Santa Catarina. E segundo, ainda que você tivesse variações dessas conchas, elas e a sua leitura de enterramentos, sobreposições, acúmulos de materiais, traços do cotidiano, acabavam dando uma sistematização, acabavam dando algumas oportunidades bem vivas de a gente tentar recuperar um pouco sobre que tipos de culturas, que elementos estavam ali presentes. A Manuela Carneiro, há muito tempo, pegou uma frase que um autor teria dito, eu esqueci agora o nome exatamente, em que ela dizia o seguinte: no Brasil, nós nunca teremos uma história indígena, no máximo teremos uma antropologia indígena. Primeiro que eu acho que a gente já tinha uma antropologia, uma coisa fora de série, e isso para mim não é demérito nenhum. Segundo, que esses elementos e a recuperação desses artefatos, dessa arqueologia, ajudam a nos remeter de maneira muito importante. Lembrando que a gente fala para um público em geral, então deixa eu recuperar a sua escola. Na sua escola você aprendeu sobre índio. Como se não houvessem etnias diferentes, línguas diferentes, traços diferentes, culturas diferentes. Você simplesmente aprendeu como se todos aqui tivessem o mesmo traço. Você aprendeu, inclusive, absurdo do tipo, não, o índio não era escravizado porque ele conhecia a terra. Olha o tamanho do Brasil. Até parece que você conhece todas as etnias, todas as formas. Os motivos foram econômicos. Os motivos foram marcados por outros processos. A tradição ameríndia no Brasil nunca
deixou de lutar, de manter formas de resistência, mas, ao mesmo tempo, foram escravizados, sim, foram mantidos, sim. O Museu de Arqueologia Itaipu é fora de série. Vai trazer material de lá legal, maneiro. Vai mandando, Jonathan, tá? Eu vou lendo e os colegas também estão aprendendo. Você pode ficar à vontade, fica tranquilo. E aí você aqui começa a mostrar como essas culturas eram múltiplas. Cara, isso aqui é só uma pequeníssima parte. Os grupos Maracá, os grupos marajoaras, as tradições, os utensílios, as formas, isso é só uma pequeníssima amostra. E aí é sempre legal você ver os artefatos, o material, os elementos do cotidiano. E eu adoro você ter essa possibilidade. Você está dentro de um museu como esse e a janela, de vez em quando, lá de fora, te relembra onde você está. Isso é muito legal. Essa leitura etnográfica, essa leitura de, pelo menos, te provocar a um olhar para conhecer, na verdade não é nem etnográfica, na verdade é etnológica, de lidar com esse processo é muito rico. Essa sala das culturas, na verdade, você vai tendo uma sequência de várias tradições culturais aqui que são colocadas, que são bem vivas, são bem importantes. A capa de chuva tem com o intestino de foca. Maneiro, eu vou aprender pra caramba aqui. E aí ajuda a gente a pensar sobre isso. Vamos lá. A gente dá uma pequena quebra, a gente vai falar mais da parte étnica, vai falar mais ainda desses elementos, mas aqui eu tenho uma recuperação que é tentar notar essa memória. De novo, o traçado do apagamento da memória do Museu Nacional, na verdade, a leitura do apagamento de memória da monarquia era uma necessidade. Era uma necessidade. Por que era uma necessidade? A República, da maneira como ela é estabelecida, ela sabia que tinha que enfrentar uma força que não era meramente política no entorno de Pedro II. Pedro II tinha uma representação simbólica, um marco de poderio nacional muito grande. Então, na leitura de apagar esse passado, na leitura de alguma forma, desmontar, você teve todo um cuidado em que todas as principais estruturas do que remetiam ao palácio, elas fossem cuidadosamente, continuamente apagadas. No entanto, trabalhos dos grupos do museu, trabalhos de restauro, trabalhos fizeram após esse movimento, depois desse passado já não mais ser visto como um problema, fizeram um trajeto de recuperação. Esses móveis não são móveis originais, foram móveis recuperados, doados, buscados, para que justamente você pudesse recompor o ambiente que, de alguma maneira, ele estaria presente ali. O teto é recuperado, a estrutura das cores. Eu acho muito interessante a gente notar as cores e o potencial dessas cores e a maneira como esse detalhamento anterior ele era colocado. Apesar de ser um palácio com fortes elementos e marcado por ser neoclássico, ele vai ter um pouco dessa mistura brasileira, trazendo traços do rococó, trazendo traços do barroco. Aqui é muito mais rococó do que barroco, mas que são legais para a gente conseguir perceber, organizar e entender. A recuperação da memória, a recuperação do museu. Tem Deus grego o tempo todo, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. A Sala do Trono. E é legal que a gente perdeu, a maioria dos móveis foram os da Marquesa de Santos. Essa aí também é legal. Que aí você vê como as recomposições são feitas. Mas você tem móveis que foram doados por famílias também, que muitas vezes pegaram. Eu lembro que tem um caso muito legal de uma família que se disse arrependida, que quando eles estavam se livrando das coisas, a família pegou e a avó contou e o móvel foi devolvido. Eu acho fora de série essas histórias. Nessa sala, você tem uma representação do encontro. Essas duas culturas onde a gente passou e que a gente estava trabalhando, elas têm um momento de encontro. O nosso preconceito transforma esse encontro
normalmente numa coisa sempre menor. A gente transforma esse encontro muito desprestigiando, não entendendo, negando as populações que estavam estabelecidas aqui, em contraposição à chegada do europeu, como se ele representasse um poderio, um processo enorme. E isso é ilusório, isso é falso, de fato. A Sala dos Embaixadores, valeu, Regina. E eu acho muito legal. E aí o que acontece? Aqui você tem retratado alguns rituais importantes. Um dos rituais mais importantes é o ritual da antropofagia. A antropofagia não era churrasquinho canibal, pelo amor de Deus. O ritual do beijamão, legal. Para quem não conhece demais rituais do beijamão, você tinha um momento em que o imperador abria o palácio para as pessoas virem pedir alguma coisa, falar para políticos importantes terem uma audiência. E isso era organizado, às vezes, verdadeiras filas, onde era colocado, e um dos rituais importantes era o beijamão. Isso, a exposição da antropofagia, que era esse elemento que eu estava querendo demarcar. A antropofagia era um ritual que estava colocado em que justamente quando você reconhecia o seu adversário, você reconhecia as suas qualidades, a sua inteligência, a sua força. Dinossauros a gente passou lá do outro lado, Carlos, mas fica tranquilo que depois a gente deixa o linkzinho da Vivita Virtual, que eles estão por aí. A gente está do outro lado do museu. Daqui a pouco a gente dá a volta até eles. Então, esse ritual da antropofagia, essa colocação aonde isso está colocado, representava os traços dessa cultura em que você reconheceu o inimigo de maneira ritual. Você queria que parte dele sobrevivesse em você. E esse é o elemento, esse é o traço, essa é a ajuda que a gente precisa estar colocando e estar vivenciando. Um dos outros elementos que a gente mitifica é justamente como se a gente não tivesse nas populações ameríndias tecnologia, e essa sala acaba demonstrando muitas das estruturas de tecnologias utilizadas para esses grupos, utilizadas para essas formas. Tecnologias para transporte, tecnologias para armas, tecnologias para guarda de alimentos. Dentro dessas proposições centrais, você tem uma série de trajes que são rituais fundamentais e que ajudam, de alguma maneira, a gente ver, a gente pensar e vivenciar sobre isso. As máscaras ticunas, era toda a sala representada, uma estrutura dessa representação ticuna, que era bem importante. Um capítulo à parte sobre os cocares, a representação dos cocares. Muitas vezes as pessoas utilizaram, e quando as pessoas reclamaram sobre a ideia de utilizar os cocares para fantasia, para festa, para o cotidiano, e isso ser criticado, porque o cocar é um elemento simbólico vital. Ele tem marcas da representação de poder, ele tem marcas das representações sociais, ele tem marcas muito diversas e que eles não devem ser pensados como uma mera estrutura de reprodução. Eles não devem ser pensados sem entender as dinâmicas desse processo. A história e a relação da população ameríndia e a nossa relação é muito importante. No século XX, quando se começou a discutir de uma outra forma, ainda com esse índio muito romantizado, muitas vezes a gente pensou equivocadamente em imobilismo cultural. O que significa isso? Não, o índio só é índio se ficar igualzinho lá. Ele não se apropria das novas tecnologias, ele não lida com os novos processos sociais. E isso é absolutamente falso. É impossível lidar sobre isso. A gente pensar. E não é só com a cultura, eu falo um pouquinho mais da cultura indígena. Coleção Carajada, Heloísa Fenelon. Muito bom. De novo, meus colegas, as pessoas do museu, as pessoas que conhecem, por favor, participem mesmo. Eu estou aprendendo e essa troca, para mim, é fundamental. Eu falei isso no dia que o Rolé foi no museu e aqui não é diferente. Outro espaço que a gente renega em nossa tradição são as tecnologias, as transformações, a importância das nossas relações africanas. Que a gente tem uma mostra, importante
fugiu o nome, Timbuktu, e que dá alguns elementos e alguns desses traços. Eles não são os únicos. Mas eu quero que vocês curtam essa sala, quero que vocês olhem, que vocês vivenciem, mas eu quero falar um pouquinho sobre a maneira como esse nosso passado é lidado. O uso das cores, as bonecas, a maneira como é colocado. Vamos tratar de resistência, vamos falar de resistência. As populações africanas que foram trazidas para o Brasil foram trazidas por um incremento e uma forma dinâmica comercial que queria necessariamente achar a melhor maneira de lucrar dentro das estruturas do mercantilismo. Essas populações, ao serem trazidas, havia uma preocupação muito grande em que elas não tivessem possibilidade de associações. Então, em relações de casamento, em relações de língua, em relações de forma, esses grupos foram ao máximo estratificados, quebrados, repensados. O uso obrigatório, cumbu, obrigado, Renata, o uso obrigatório da construção e da maneira da língua portuguesa, a imposição e as marcas da religião explicam o porquê o Brasil a nossa unidade é muito boa, o cristianismo domina praticamente todo o Brasil, a nossa tradição africana aparece em algumas palavrinhas como se isso bastasse, como se isso fosse real, e não é. Essas tradições estão vivas, estão experimentadas, estão no nosso cotidiano, mas elas foram atacadas, elas foram recusadas, elas foram cuidadosamente transformadas no outro. E toda essa tradição que ela é transformada no outro fez com que a gente achasse que na África o que eu tinha eram tribos de pessoas absolutamente em idades atrasadas e que a tradição europeia chegou para salvá-los. Não! Eu tenho armas, eu tenho estruturas, eu tenho cultura, eu tenho religião, eu tenho cidades, eu tenho representações políticas, sociais. O processo feito, o que acontece muitas vezes é que do sucesso do mercantilismo e da força desse mercantilismo, eu tive uma expulsão e uma vitória muito grande de populações que ficaram vulneráveis. Mas isso não diminuiu a possibilidade de uma cultura ser mantida, trabalhada, experimentada. As formas de resistência foram reinventadas. Elementos dessas culturas africanas foram redimensionados, reestruturados, repensados para o nosso próprio cotidiano, para as nossas próprias relações políticas, para as nossas esse trono é fora de série, para as nossas próprias relações sociais, exatamente. Ele é um marco, é iconografia para você pensar em representação política, enfim, são muitos elementos vivos que a gente pode pensar. Então, quando você entra em um museu como esse, como você vivencia um espaço como esse, você é provocado, você é levado a pensar, a trocar. E é isso que a gente queria. É isso que a gente foi dado a Dom João VI. E tem um traço que é muito legal, que é você pensar que isso ficava em meio a não representações, como se fossem iconografias alegóricas, só depois ele é repensado para justamente a gente reconhecer esse elemento africano, esse traço, esse processo. O caminho, meus caros, que eu fiz hoje é só um pequeníssimo trecho, um pequeníssimo elemento da história do Museu Nacional. A gente tem ainda a parte que eu não me aventuro, mas eu queria convidar vocês, eu queria muito que vocês pudessem estar com esse espaço, com essa memória viva. Visitem os dinossauros, como o colega perguntou, visitem o Google Arts, que representa o museu, troquem ideia, vejam, o museu está vivo, está trabalhando e está presente. Aqui, o Rolê Carioca queria, de alguma forma, recuperar
Um dos eventos que a gente fez pouco antes do incêndio foi uma visita com o Rolê Carioca. E eu aglomerei muitos. Eu vi esse jardim muito cheio. E agora eu vejo de novo. E imagino ele muito cheio aqui colocado com todos vocês. Hoje, a gente tem um dia muito especial para o Rolê Carioca. Hoje a gente está relançando a nossa página no YouTube. E nesse relançamento da nossa página no YouTube, a gente vai relançar justamente com as imagens e as trocas do passeio que a gente fez no Museu Nacional a primeira vez. O Rolê vai estar lá com todos os seus, com toda a sua história, com todos os efeitos daquele dia. A gente vai estar contando um pouquinho de como foi aquele dia. Vocês vão ver que o clima é de imensa alegria. Foi um dos rolés que eu já fiquei mais cansado na vida, mas foi um dos rolés mais fantásticos já vivenciados na vida e que isso vai ser muito legal. O Rolê Carioca ele é uma ação, ele só é vivo graças ao Estúdio Umbaracá, contra tudo e contra todos, contra todas as dificuldades desse ano. Para quem não sabe, por conta da pandemia, oficialmente o patrimônio, por enquanto, o decreto suspende a lei do ISS, então quer dizer, oficialmente o Rolê esse ano não estaria ou não estaria ainda oficialmente rodando, mas isso é muito vivo, isso é muito vivo, é muito especial. E mesmo sem a confirmação se a gente vai ter o Rolê efetivamente vivo esse ano, fica aí, não vai embora não. Você já conhece a página do YouTube do Rolê Carioca? Fica aí, tem pergunta. Vai embora ainda não, tá cedo. Puxa uma cadeira, toma mais um copo. Então, continuando. Então, a gente vai estar visitando com vocês. É Rolê Carioca no YouTube, é só colocar lá no YouTube. Logo terminando aqui a transmissão, ele vai estar aberto lá para a gente estar colocado e estar podendo pensar sobre isso. Eu queria agradecer o Jonathan e a Regina, que me deram aqui uma ajuda maravilhosa. Eu falei com eles, com a Regina, em especial, mas no dia da visita que a gente fez, eu brinquei muito com ela, que eu falei o seguinte: eu já tinha vindo no museu mais de 50 vezes, fácil. E eu aprendi mais ali, naquela troca prévia que a gente fez para poder organizar, do que às vezes o que a gente consegue ver depois. Mas, enfim, continuando. O Rolê Carioca ele só é possível mesmo sem essa certeza, em primeiro lugar, porque a Umbaracá acredita. A Umbaracá mantém. A Umbaracá vai fazer e está mobilizando todo mundo, porque a gente vai chegar e a gente vai fazer. O Rolê Carioca só existe, a gente teve todo o apoio esses dias agora, por conta dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. A Estácio esteve presente, ajudou a divulgar, a gente esteve no programão. Os outros patrocinadores divulgaram nas suas redes, trabalharam. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, a gente mantém que a briga é pela continuidade do projeto, pela força do projeto, pela história do projeto, e a gente está aqui junto para isso. A gente está aqui junto para poder conhecer sobre isso, para poder experimentar sobre isso, para poder saber um pouco mais sobre isso. Por fim, antes de eu abrir para as perguntas, o mais importante, o Museu Nacional está vivo, muito vivo, na sua recuperação, nas suas pesquisas. Eu ainda volto com meus alunos para dar aula lá. Eu ainda volto com os meus alunos para dar aula lá. Eu sei que eu estou na memória de cada um deles que rodou comigo e eles voltam comigo ainda para a gente dar aula lá, tá bom? Rolê Carioca no YouTube. Não esqueça que assim que acabar a transmissão eu quero vocês lá, tá? Por favor. E agora, chat aberto. Que eu não souber, a gente tem um monte de gente boa aí para poder me ajudar, para poder tocar, por favor. Gabi, se mandarem pelo Facebook, como eu não estou acompanhando, me manda pelo WhatsApp que eu respondo daqui, tá? Deixa eu terminar uma parte sobre a paleontologia. O Carlos Leira perguntou dos dinossauros. Carlos Leira, você pode dar uma olhada lá no Google
Arts, que tem lá a parte específica dos dinossauros, tem a preguiça gigante, tem o pterodátilo. Foi achado recentemente nas buscas e nos materiais, foram achados parte que vai dar para ser recuperado e que vai ser trabalhado. Então, ele vai estar vivo de novo lá, ele vai estar colocado, sim, de maneira clara. Kelly, você vai fazer mais rolés como esse, eu gostaria de divulgar entre os meus alunos. Olha, a gente, obviamente, vai estar continuando na briga pela manutenção. A gente não sabe exatamente se o rolê esse ano vai ficar virtual, se a prefeitura, infelizmente, não vai rolar, ou se, independente da forma que ficar, eu vou estar sempre brigando para que a gente possa estar colocando. Então, mantenham as datas no coração, por enquanto. Rolê Carioca, no mês de agosto, vai chegar e vai ser divulgado. Mas, por enquanto, só no coração, tá? Oficialmente, eu não posso te dizer nada, não. Mas no coração, deixa ele aí. Faz esse vídeo bombar, por favor. Faz chegar nos colegas. Olha lá o dinossauro, que maneiro. Isso aí, isso aí. Depois mostra para ela a preguiça gigante, que é muito legal. A Michelle está falando das borboletas, que a Yasmin ficava, minha filha, nas borboletas, colocando e estava ali de maneira muito presente. Isso é um recurso didático muito legal. Então, para todos os professores que vocês conhecem, que estão vivenciando a experimentação na escola, eu acho que vale a pena. Talvez ainda que não mostre tudo, que corte um pedacinho, que trabalhe de alguma maneira, eu acho que vale a pena. É uma troca muito legal, tá? Alunos da Estácio sobre as horas, as boas e velhas horas. A Gabi vai estar deixando lá no linkzinho o formulário, só para quem acabou agora, tá? Não vem com esse negócio, não, eu fiz, mas só esqueci, fiz amanhã, não. Formulário vai estar aberto só para preencher agora daqui a pouquinho. Vocês entram lá, coloquem um Google Forms, que aí já vai colocar. A Gabi também vai colocar agora no chat, para quem quiser. É só entrar no link do Google Forms, colocar lá e vai ficar legal. Laura estuda museologia na Unirio. Eu espero não ter feito nada de mal, espero ter apresentado direitinho. Regina, João, a todos os demais, se eu cometi alguma falha, fui tentando fazer o meu melhor possível. É um apaixonado que estuda muito história, mas a minha sala, mesmo eu costumo brincar com todo mundo, a minha sala, que eu ficava muito tempo, ela começa ali no Egito, Grécia, Roma, é onde eu ficava mais. O Michel me pergunta sobre a questão dos sambaquis, que ele nunca tinha ouvido falar dos sambaquis. Eu vou começar com uma história triste, Michel. Tem um shopping muito famoso numa região de Península, não é Península, é de Barra, uma região de Barra, no Rio de Janeiro, em que eles decidiram construir um shopping e descobriram, quando eles estavam fazendo, que tinha um sambaqui gigante onde eles iam construir o shopping. Obviamente, os arqueólogos e o pessoal lutou, entrou na justiça e embargou a obra. Eles foram lá e conseguiram desembargar. Embargaram a segunda vez, eles foram lá e conseguiram desembargar. E sabe o que eles fizeram? Passaram um trator por cima para poder garantir. Eu falei assim, agora me multa, mas não tem mais sambaqui para vocês brigarem. A cultura sambaqueira é uma cultura que ela é encontrada no litoral brasileiro e aonde o que você tem como característica principal? Você encontra em áreas litorâneas uma ideia de camadas. A arqueologia utiliza muito a pesquisa por camadas e nessas camadas você encontra entre terra, sal e pedra uma colocação. E naqueles enterramentos, tem muitas teorias, mas naqueles enterramentos, muito possivelmente, se deixava parte da cultura cotidiana. Então você achava peixe salgado e formas de você fazer o peixe, o uso de algumas armas, artefatos de pedra, alguns materiais que eram colocados ali, e dentro daqueles materiais você conseguia muitas vezes pelas camadas traçar quanto tempo aquela população ficou ali, que tipos de trocas eles tinham, qual era a linha dessa ocupação. Durante muito tempo se achou que a única linha que tinha chegado para a ocupação do Brasil tinha vindo justamente pelo litoral norte. Ao invés de ter feito o trajeto amazônico, a ideia de que a floresta seria um impeditivo para a passagem do homem, o homem teria ido de migração por mar para ocupar o Brasil e
toda a ocupação brasileira teria vindo por essa onda, por essa vaga que vem do mar e vai ocupando o litoral. E que esses sambaqueiros possivelmente teriam sido essa primeira onda. Hoje a gente já sabe que não foi. Os grupos que faziam os sambaquis não pertenciam ao mesmo tronco, por exemplo, das 4 migrações amazônicas que a gente tem bem detalhado. Tem um grupo que defendem 8 ondas de migrações amazônicas. O Funari tem um livro muito legal sobre isso, que fala também dos sambaquis. Um livro paradidático, levezinho, mas que eu gosto muito, que é a História do Brasil Pré-Colonial. História do Brasil Pré-Colonial, História do Brasil Pré-Histórico. Agora não vou me recordar bem. Pedro Paulo Funari. E aí, conforme as pessoas viam, quando ele vai notar. E o mais legal, a gente tem uma onda de ocupação que vem do Chile, que vem justamente do Chile. E aí, a Nied Guidon, quando ela, há muitos anos, desenhou uma hipótese de homens que teriam vindo por Pacífico, as pessoas disseram que não tinha o menor sentido. E aí, depois, você acha essa arqueologia que marca uma linha de migração que provavelmente vem do Brasil nesse sentido do Chile. E aí abrem, as possibilidades ainda estão muito abertas. Mas em Itaipu, acho que ainda não está funcionando, mas aqui no Rio de Janeiro, em Itaipu, você tem o museu, ele não estava muito cuidado a última vez que eu fui, eu espero que ele esteja melhor, mas você tem o Museu de Sambaqui, onde conta sobre todas essas características, conta sobre os tipos de materiais que eram encontrados, conta como muitas vezes numa área de Sambaqui você tem lapsos, entendeu? Quer dizer, você tem nas 3 primeiras camadas um período de 30 anos. Você tem um lapso enorme, às vezes, de 60 anos, e você tem uma segunda linha de período. Qual é o problema que a gente deve ter perdido muito na arqueologia? Conforme ele é ocupado e reordenado e a terra vai ficando, muitas vezes, fora por foto aérea ou por investigação arqueológica, você nem nota que o sambaqui está ali. E aí isso acabou fazendo com que a gente perdesse alguns. Show. Mais perguntas? Eu divulguei num grupo Aprendendo Português, eles foram para outro rolê. Essa aqui, estou amando conhecer um pouco do Rio de Janeiro, da língua portuguesa. Maneiro, muito bom. Há uma data para a reabertura do museu. Eu acho que é eles que ainda não, mas Regina, se ainda estiver por aí, vai saber melhor do que eu. Ah, está aqui. Jonathan já respondeu, está mais rápido que eu. A ideia é ter uma reabertura em 2022. Show de bola. Obrigado, Regina, obrigado. Faço sempre o melhor e essa é sempre a minha busca. Sim, enfim, a gente dentro discute essa ideia. Cara, essa ideia, a Luzia ainda não está explicada, vamos botar assim, para explicar a Luzia em Lagoa Santa, eu vi um arqueólogo uma vez dar uma palestra sobre isso, achei muito legal. Ele falou o seguinte, para explicar a Luzia em Lagoa Santa, você precisaria abrir uma forte linha de investimento arqueológico para poder entender todo aquele traçado. Mas como essa linha de investimento não vem, a gente fica dizendo assim, tem uma pulga aqui atrás dessa orelha, tem um elemento aqui a ser debatido. E isso fica de maneira muito viva. Meus caros, o link para quem quer as horas lá já está aqui. Obrigado, Noêmia, obrigado. Eu, sinceramente, eu fico muito feliz, em muitos momentos emocionado. De novo, é um espaço que eu gosto muito e a gente vai continuar. Eu vi uma pequena mostra no CCH da Unirio que vem sendo recuperado do incêndio. Lembra o nome? Eu não lembro. Aí já fica. O link está aqui, ó, logo em cima. Se você rodar o chat para cima, você vai ver. Ó. Ctrl C, vou colocar de novo aqui para você ver se vem embaixo aí. Ctrl V. Só colocar aí que já fica aparecendo aí. Isso. Tá? Porque aí você vê pelo link e já preenche, a gente já fica tranquilo. Tá bom? Eu tenho algum projeto pessoal? Eu tenho sempre projetos pessoais. Hoje eu sou curador de conteúdos no Grupo Edux, eu mudei um pouquinho de posição na Estácio. Firme e forte na UERJ, estou agora vendo entrada
na pós-graduação e nas linhas da pós-graduação, tenho que até cuidar mais sobre isso. Eu sou professor da Estadual do Rio de Janeiro. Tenho meu canal no YouTube, para quem quiser conhecer, prof.rodrigorainha, prof.rodrigorainha. Eu tenho meus vídeos lá, pode estar olhando lá, tá? A gente está sempre por aí, sempre inventando moda. Beleza? Exposição no Unirio, Museu Nacional, Museu que Vive em Nós. Muito legal. Foi, meus caros? Então, eu faço o término oficial, como sempre. Um término quase que de coração, apesar de não estar ali, mas a gente está vivo. Então, vamos. O Rolê Carioca é uma realização do Estúdio Umbaracá. Ele só é realizado graças à lei do ISS, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tem patrocinadores históricos que estão presentes e que lutam com a gente. A gente tem apoio da LECA, tem apoio da ULA, tem a Força RH e a Shift como copatrocinadores. Esse ano a gente tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico com a gente, temos a Estácio, que esteve sempre com o Rolê, isso é importante. O Rio contra o coronavírus. Gente, se cuida, bota máscara, não se arrisquem, que isso é fundamental. Certo? Para mim, uma vez mais, foi uma honra. Tchau, tchau, valeu. Por que as bolinhas caíram no chão quando eu jogo elas para o alto? Pode sair? Pode. Ué, eu sei, porque elas são pesadas. Não é isso. Essa pesquisa é sobre a gravidade. Eu tenho alguma coisa a ver com gravidade. Ele está terminando.